Márcio, você tem sido ouvido ao longo desses últimos meses pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a necessidade de reformulação do Bolsa Família. No que está acontecendo agora, nas discussões tornadas públicas agora, Zé Márcio, você reconhece algo do que você tem dito? Bom, William, boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá certo? Bom, a primeira coisa importante é que ninguém sabe exatamente o que vai ser o novo Bolsa Família, né? Quer dizer, o que foi falado hoje não clarifica muito sobre a estrutura do novo Bolsa Família, como vai ser, etc. A única coisa que eu acho que é super importante e absolutamente fundamental é que o novo Bolsa Família respeite o teto dos gastos. Isso eu acho fundamental para que você não tenha um desarranjo completo da economia, quer dizer, nos próximos anos. O teto do gás, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa olhar, quer dizer, que acho que é fundamental, o programa Bolsa Família é um programa barato, atende à população mais pobre, tá certo? É extremamente importante, de maneira que ele precisa de ser preservado e, se possível, aumentado. Então, quer dizer, isso é um ponto fundamental. O teto do gasto, ele está mudando a cultura orçamentária brasileira. Eu tenho dito que o teto do gasto é quase uma revolução do ponto de vista do orçamento, porque ele força os políticos e a sociedade como um todo a definir prioridade. Agora, por exemplo, nós estamos exatamente com esse problema. Você quer aumentar o valor do Bolsa Família e tem que saber de onde é que vem o dinheiro. Antes de existir o teto do gasto, ninguém discutia de onde é que vinha o dinheiro quando você queria aumentar um programa tão importante quanto o Bolsa Família. Agora não. Agora você tem que dizer, olha aqui, o dinheiro tem que vir de menos pagamento de precatório ou de uma reformulação dos programas sociais. Eu, por exemplo, se eu tivesse que definir as minhas prioridades, eu certamente não definiria adiando o pagamento dos precatórios, mas isso é a minha prioridade. O importante é qual é a prioridade do Congresso, qual é a prioridade do governo, porque esses são os representantes da sociedade. Eles definem a estrutura de prioridades do orçamento público. Obrigado, Zé Márcio. Raquel. Zé Márcio, vou pegar o seu gancho. Você disse que não escolheria parcelar aí o pagamento dos precatórios. Isso já foi tentado no ano passado, gerou uma enorme gritaria. Faz sentido essa escolha do ponto de vista da economia brasileira? Olha, Raquel, os precatórios são dívidas judiciais, quer dizer, são dívidas que já foram passadas na justiça, que já foram aprovadas do governo que precisam ser pagas. A minha avaliação é que dívidas têm que ser pagas da forma como foram definidas na hora que elas foram feitas. Ponto. Tá certo? E qualquer uma, não importa, as dívidas do governo, as dívidas privadas e etc. Isso é fundamental para você dar credibilidade para a economia. Então, na hora que você faz uma emenda constitucional mudando a estrutura das dívidas, isso é um problema, tá certo? Não chega a ser um calote, porque você está só adiando o pagamento. Mas, de qualquer forma, é uma reestruturação da dívida. E isso, do meu ponto de vista, é bastante negativo, tá certo? Eu preferiria definir outro conjunto de prioridades. Por exemplo, eu acho que o Brasil tem uma estrutura de programas sociais que poderia ser muito mais eficiente do que é. Tá certo? Os gastos sociais no Brasil privilegiam os idosos em detrimento das crianças, tá certo? Privilegiam pessoas que, na verdade, são, em grande parte, são grupos de classe de renda média baixa e não pobres, tá certo? Enquanto que você poderia montar um programa social que tivesse como objetivo reduzir ou até eliminar a pobreza com a mesma quantidade de recursos que a gente está gastando com programas sociais. Mas não é essa a discussão que está neste momento, tá certo? Então, quando eu digo que não seria a minha prioridade, eu estou falando da minha pessoal, tá certo? Mas a prioridade do Congresso e do governo é o que representa a sociedade. Essas pessoas foram eleitas, elas são os nossos representantes no Congresso. Zé Márcio Camargo, obrigado por enriquecer o debate. Obrigado pela participação e boa noite. Muito obrigado a vocês, foi um enorme prazer. Boa noite.